Oi gente, bom dia aí. Então hoje o exercício que eu deixei, tá? Sobre potências, potência de base 10 na página 91 e notação científica na página 93, tá ok? Vou falar um pouquinho sobre também iniciar o estudo de raiz, tá ok? Radiciação. E vocês vão fazer o exercício na página 96, tá ok? Então bons estudos aí, ok? Boa sorte e até mais aí. Vamos lá, gente, ó, correção sobre potência de base 10 na página 91. Então, vamos lembrar, ó, potência de base 10, expoente negativo, são números entre 0 e 1. Então, começa com 0, vírgula. A quantidade de zeros é o valor do expoente. Potência de 10, expoente positivo, são maiores que 1. É 10, 100, 1000. A quantidade de zero é o valor do expoente. Então, vamos lá, aqui, ó. 10 elevado a menos 1, uma potência de 10, expoente negativo, então é menor que 1, começa com 0, vírgula. Como o expoente é 1, um zero só, então 0,1. 10 elevado à quinta potência, potência de 10, expoente positivo, então maior que 1. A quantidade de zeros é o valor do expoente, 5 zeros então, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 4, expoente negativo, então menor que 1, começa com 0, vírgula. A quantidade de zeros é 4, então 0, vírgula, mais 3 zeros, 4 zeros, 1. 10 elevado à quinta potência, maior que 1. Então é 1 seguido de quantos zeros? 5 zeros, 10.000. 10 elevado a menos 2, pois negativo. Então menor que 1, 0, vírgula. Quantos zeros? 2. Então 0, vírgula, mais um zero, 2 zeros. 0,01. Vamos lá, exercício 2. Você tem aqui 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta potência divididos por 10 elevado à nona potência. Você quer simplificar esse valor utilizando as propriedades da multiplicação em cima e depois da divisão, dividindo pelo de baixo. Então, multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Então, 3 mais 4, que vai dar 10 elevado a 7 à potência. Repete o de baixo, 10 elevado a nona potência. Aqui você tem uma divisão, né? A barra de fração é a divisão. Então, 10 elevado a 7 à potência dividido por 10 elevado a nona potência. Divisão de potência de bases iguais, ó, 10 e 10. Repete a base 10, subtrai os expoentes. Então, 7 menos 9. 7 menos 9 é menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. É o valor dessa expressão simplificada. Vamos lá, o número 3. Você tem 100 caixas, em cada caixa tem 10 docinhos. Então, quanto a quantidade total de docinhos? É 100 vezes 10, né? Então, 1000 docinhos. A letra B quer saber como escreve 1000 potente de 10. Bem, 1000 é uma potente de 10, né? Então, base 10 já. Tem quantos zeros? 3. Então, 10 elevado ao cubo. Agora na página 93, escrever notação científica. Então, olha só, se o número for menor do que 1, você vai formar um número, né, entre 1 e 10, o expoente vai ser negativo, né, e é só contar o número de zeros e colocar no expoente, essa quantidade. Agora, se o número for maior que 1, você vai formar também aquele número, né, entre 1 e 10, vai contar os zeros e vai acrescentar quantas vezes, né, a vírgula andou até chegar no final desse número, né, que você escolheu, que você colocou entre 1 e 10. Então vamos ver aqui, ó. Esse número é menor que 1, né? Então, o número que eu vou formar aqui entre 1 e 10, né, colocar a vírgula aqui entre o 6 e o 5. Então o número entre 1 e 10 é o 6,5. Como é menor que 1, né, esse número, o expoente é negativo. Então, vezes 10 elevado a menos quanto? É só contar a quantidade de zeros. São 6 zeros. Então, 6,5 vezes 10 elevado a menos 6. Letra B é a mesma coisa, né? Então, o número menor que 1 é 1 vezes 10, né? Esse número entre 1 e 10 é 1 mesmo, só que 1 vezes 10 vai ficar o 10 mesmo, né? Expoente negativo, né? Porque é menor que 1. E é só contar, então, a quantidade de zeros. São 14 zeros, então 10 elevado a menos 14. Agora a letra C, ó, esse número é maior do que 1.
certo? Bem, vou formar primeiro um número que vai multiplicar a potência de 10, entre 1 e 10. Então vai ser aqui a vírgula, né? 1,4. Então 1,4. Bem, tem quantos zeros aqui? Tem 8 zeros. Só que a vírgula está aqui, ela vai andar uma vez. Vou somar 1 mais 8. 1 mais 8, 9. Então 10 elevado a 9. Tá vendo? Então tem que colocar a vírgula, voltar a vírgula para o final do número, tá? Vai representar um zero, multipliquei por 10, certo? E os outros zeros são as outras vezes que eu multipliquei por 10. Então, uma vez mais 8 vezes, 9 vezes. Igual aqui, ó. Eu vou formar um número entre 1 e 10, né? 9,24. Tem 4 zeros. Eu vou ter que multiplicar esse número 9,24 por 10 duas vezes, né? 1, 2. Então, 100. Multipliquei por 100, né? São 2 zeros, então. Mais 4, 6. Então, 9,24 vezes 10 elevado à sexta potência. Número 12. Pegar essas notações científicas e transformar no número, né? Então, 5,5 vezes 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo, né? Ando com a vírgula 3 vezes, né? Então, está aqui, ó. Uma. Coloco 0, 2. Outro 0, 3. Então, 5.500. 7 vezes 10 a menos 6. Quando o expoente é negativo, fica mais fácil, né? Eu sei que é um número menor do que 1, tem 6 zeros, então eu vou fazer 0, mais 5 zeros, 6 zeros. E vou colocar o 7, que é o número que está multiplicando. Então, fica isso daqui. Mesma coisa aqui, ó. Como já é potência de 10, negativa, menor que 1, eu sei que tem 2 zeros, então 0,01. Este outro aqui, ó, 3,8 vezes 10 elevado à oitava potência, né? Então, multipliquei por 10, 8 vezes. Uma vez que eu multipliquei, ó, era 3,8, passou 38. Depois, mais 7 vezes, são 7 zeros, mais 7 zeros. Então, vai dar esse número aqui, ó, que é o 380 bilhões. O número 3. Passar esses valores para a notação científica. Então, a letra A. A distância entre a Terra e a Lua. Esse número é 384 bilhões, não, milhões e 400 mil metros. Em notação científica, eu vou formar o número entre 1 e 10. Né? Então, coloco a vírgula aqui depois do 3, né? Para ser o número entre 1 e 10. Então, ficou aqui o número 3,8444. 44. Esse zero some, né? Bem, então vamos lá. A vírgula está aqui, 3,844. Então, ando uma vez, um zero. Duas, 3 vezes. Então, 3 vezes, né? Mais 5 zeros, 8 vezes. Né? Tive que multiplicar o 10 8 vezes, né? Para ser esse número aqui. Então, 3,844 vezes 10 elevado à oitava potência metros. A temperatura do Sol, 6.000 graus Celsius, né? Então, o número entre 1 e 10 é o 6 mesmo. Depois do 6, tem quantos zeros? 3. Então, 10 elevado à terceira potência graus Celsius. Olha lá, 8.000 ohms. Então, o número entre 8 e 10 é 8. Vezes 10, tem quantos zeros? 4 zeros. Então, 10 elevado a 4 ohms. O microscópio, né? E tem esse alcance aqui. Né? Pode ver um valor bem pequeno, né? Que valor é esse? Né? É fácil, é só contar a quantidade de zeros, né? Expoente negativo porque é menor que 1. Então, o número, né? Entre 1 e 10 é o 5, né? Tem 11 zeros, então 5 vezes 10 negativo elevado a menos 11 metros. Vamos ver, o número 4. 5 aulas de 50 minutos corresponde a quantos segundos? Então, 5 aulas de 50 minutos são quantos minutos? 5 vezes 50, que vai dar 250 minutos. Mas quer saber em segundo. Como cada minuto são 60 segundos, 250 minutos são 250 vezes 60 segundos, que vai dar 15.000 segundos. Ele quer escrever em notação científica.
Vou formar primeiro um número entre 1 e 10. Vou colocar vírgula aqui, 1,5. Então, ó, a vírgula está aqui. Ando uma vez, né? Multipliquei por 10. Multiplico por 10 mais quantas vezes? 1, 2, 3. Então, uma vez mais 3 vezes, expoente 4. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 4 potência segundos. Gente, na página 94, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre radiciação, para vocês terem que estudar, né, nesses dias, ok? A gente corrige exercícios depois. Então, vamos lá. A radiciação é o inverso da potência. Então, por exemplo, a gente sabe que 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, o inverso que é raiz significa o quê? Que raiz quadrada de 16 é 4, pelo fato de 4 vezes 4 é 16. 4 elevado ao quadrado é 16. Então, pode ter vários tipos de raízes, né? Então, por exemplo, se eu sei que 12 elevado ao cubo, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? É 8. Então, a raiz cúbica de 8, né, é 2. Pelo fato de 2 elevado ao cubo é 8. E por aí vai, tá, ok? Qualquer índice de raiz. Na página 95, ele está mostrando algumas coisas sobre uma raiz, ó. O número que fica em cima da raiz, que indica, né, o tipo de raiz, é o índice, né, então, que é uma raiz cúbica. O símbolo da raiz chama-se radical. O que está dentro da raiz chama-se radicando. E o valor obtido é a própria raiz, ok? Vamos ver uma coisa aqui. Se você tiver expoente par, por exemplo, né, raiz quarta de 81 é 3, né? Porque 3 elevado à quarta potência é 81. Raiz quadrada de 121 é 11, né? Porque 11 vezes 11, 11 elevado ao quadrado é 121. Aqui, ó, raiz quadrada de 4 centésimos. Como é que eu vou saber? Transforma numa fração decimal, né? A gente já viu isso. Então, fração decimal, o denominador é 10, 100, 1000, né? De acordo com o número de casas decimais. Como tem duas casas, né? Ó, depois da vírgula, o 0 e o 4, a potência de 10 é o 100, 2 zeros. Então, é alguma coisa sobre 100. Quanto? Tira a vírgula do número. Coloquei 0,04, que é 4. Então, de 4 centésimos, essa é a fração 4 centésimos. Então, a gente vai fazer a raiz da fração. Então, ficou raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100, 10. 2 décimos. Dividindo 2 por 10, 0,2. Né? Então, 0,2 elevado ao quadrado vai dar 4 centésimos. Agora vamos ver algumas coisas sobre raiz de número negativo, quando o radicando é negativo. Então, raiz quadrada de menos 4. Ela não existe, tá? Esse aqui é o símbolo de não existe. Por que ela não existe? Não existe número, né, que é elevado ao quadrado que é negativo, né? Porque 2, né, que seria 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, não tem. Se você reparar bem, quando o índice é par, não existe raiz de número negativo. Por exemplo, aqui, né? Raiz quarta de menos 16. A gente sabe que 2 elevado à quarta potência, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. E menos 2 elevado à quarta potência, né? O menos 4 vezes, cada 2 menos é positivo. Vai ficar 12 positivo e positivo. E 2 elevado à quarta é 16. Então não existe. Tá? Então não existe raiz de índice par, tá? 2, raiz 6, 3 oitava, de número negativo. Agora, existe raiz de índice ímpar de número negativo. Por exemplo, raiz quinta de menos 32 é menos 2. Porque menos 2 elevado à quinta potência, ó, lembra, expoente ímpar, base negativa, é negativa. 12 elevado à quinta potência é 32. Ó, raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Porque menos 5 elevado ao cubo dá o quê? Expoente ímpar, base negativa, negativo. 5 elevado ao cubo, 125. Então é isso, gente, tá? Então, vou deixar para vocês fazerem o exercício, tá? Vou dar um tempo e a gente corrige na próxima aula. E eu vou mandar mais exercícios lá para a escola, tá? Que elas estão enviando, parece. E acho que vou também deixar, durante a gravação, alguns exercícios, tá bom?
para vocês fazerem também. Então, abraço a todo mundo aí, tá? Se cuida aí.